Oi, gente, bom dia, tudo bem? Nossa, esse é um tema que tem vindo tanto ultimamente assim para mim, e eu tenho lido ele em diversas fontes, e aí parece que toda vez que eu converso com alguém é a respeito disso que a conversa flui. Então hoje eu queria falar a respeito de aceitação. Aceitação em que sentido, né? Porque existem, eu acho que já foi muito debatido aqui, nós já falamos bastante sobre isso, e é assim, um conceito corrente entre as pessoas, essa questão de aceitar o que, seja qual for a circunstância. E isso por si só já é muito difícil. Por exemplo, numa situação de doença, ou numa situação mesmo de perda financeira, por exemplo, ou pessoas que estão, sei lá, desempregadas, ou pessoas que estão vivendo problemas no relacionamento. Então, assim, isso por si só já é muito difícil de aceitar. Acontece que, então vamos olhar para o fato. Se você está passando aí por alguma dificuldade financeira, ou está passando por uma questão assim difícil de saúde, ou problema de relacionamento, por exemplo, então você pode falar assim, bom, tudo bem, então eu devo simplesmente aceitar, me conformar com a situação, e falar, bom, é isso aí, eu tenho que sofrer mesmo. Não, não é isso. Então, primeiro, se você vive uma situação aí, como eu posso dizer, desafiadora no momento, se você está passando por isso no momento, o primeiro de tudo é: eu posso fazer alguma coisa neste momento para mudar a circunstância em si? E se eu posso, é óbvio que eu vou fazer isso. Então, se eu posso tentar alguma coisa no sentido, por exemplo, de melhorar o meu relacionamento, ou eu posso procurar um emprego, ou eu posso procurar, sei lá, outras alternativas de fonte de renda, eu posso buscar uma cura para minha doença. Enfim, é lógico que se houver algo que eu possa fazer para resolver ou para mudar a minha circunstância atual, é óbvio que eu vou fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas nós estamos na maior parte do tempo entre lutar contra a circunstância que se apresenta na nossa vida, ou seja, eu não aceito que isso é o que está acontecendo agora, então eu luto contra isso. E na outra parte, assim, e essa é a dificuldade nossa de aceitação, porque essa energia despendida aí em se revoltar contra o que está acontecendo poderia muito bem ser empregada não na solução do problema, mas para que você conseguisse se sentir, ter serenidade na mente para conseguir lidar com a situação. Então a gente está sempre, né, lutando contra o que está acontecendo, ou pior. Então, assim, primeiro eu não aceito isso, eu fico estribuchando lá e falando, ah, não era para ser assim, por quê? Questionando tudo isso. Ou então eu gostaria de mudar a situação, no sentido, ai, por que isso aconteceu comigo? Não deveria ser assim, não, eu vou tentar fazer de outro jeito, enfim. E aí que nós não nos damos conta disso que muita gente fala que é do momento presente. E qual é a questão do momento presente? Porque essa questão da aceitação não é só das circunstâncias que estão acontecendo aparentemente do lado de fora de mim. Existe também a falta de aceitação para os nossos processos internos. Então, assim, por exemplo, diante de uma situação em que eu vivo, uma situação que é algo que para mim é desconcertante, que para mim ainda me transtorna, que para mim ainda me chateia, que me magoa, que me dá raiva, ou qualquer coisa do tipo, eu tenho essa dificuldade de olhar para isso e aceitar o meu estado interno atual. Então, aceitação também é olhar para si mesmo com gentileza e dizer: eu não digo que, se, por exemplo, você fica com raiva diante de determinada situação, é para você ficar com raiva para o resto da vida e pensar: bom, então eu tenho que aceitar a minha condição atual de raiva. Mas existe um ponto de dar-se conta, no sentido de tomar consciência de qual é o pensamento, o sentimento que eu tenho, e ao invés de ficar tentando lutar contra esse pensamento, esse sentimento, no sentido de, puxa, eu não deveria me sentir assim, eu não deveria pensar isso, pensar, bom, tudo bem, eu me dou conta, eu tomo consciência do que eu estou sentindo e pensando agora, e por enquanto eu ainda não consegui transpor esse meu estado atual, mas é algo que eu vou tentar e vou conseguir mais para frente. E assim, o que eu já disse antes também, diante de qualquer circunstância ou situação, tudo
vem para o nosso aprendizado, para que nós consigamos aprender alguma coisa, né? E enquanto a gente não consegue transcender essa fase da vida ou aquela circunstância no sentido de receber o aprendizado que envolve aquela circunstância, a gente fica sofrendo, tentando lutar contra a situação, ou tentando resolver o problema sem passar por essa fase do aprendizado, né? Então, tudo que acontece comigo é para mim. E essa questão de aceitação é simplesmente, puxa, então deixa eu olhar para isso sem espernear contra o que está acontecendo, no sentido de querer mudar a circunstância, mas deixa eu só olhar para isso e entender o que eu devo aprender com isso, como eu me sinto com relação a isso e qual é o pensamento por trás que eu comprei para me sentir dessa maneira. Bom, gente, era só essa reflexão que eu gostaria de trazer. Muito obrigada. Namastê.